E no Café com Política de hoje nós recebemos aqui nos estúdios da Super Notícia FM o prefeito de Contagem, Alex de Freitas. Bom dia, bem-vindo, prefeito. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes da Rádio Super Notícias. Bom dia, Andréia, Delma, a todos. Quero aqui começar parabenizando a toda a equipe da Editora Sempre, ao Heron, pela belíssima estrutura montada. E para Contagem é um orgulho muito grande. Todos sabem que Contagem padece de um problema, comunicação. É verdade. A gente não tinha uma rádio, não temos televisão, não tínhamos um jornal diário e a vinda dessa rádio traz muito orgulho para a gente e vai melhorar muito a comunicação entre os contagenses. Então, estou muito feliz de estar aqui. Em nome dos contagenses, desejo muito sucesso à Rádio Super Notícia. Muito obrigado, prefeito. Lembrando que a editora executiva, a editora responsável pelo jornal O Tempo Contagem, Andréia Andrade, Tempo Contagem que circula toda sexta-feira em toda a cidade, está aqui presente. Bem-vinda, Andréia, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Muito bom receber o nosso prefeito Alex de Freitas aqui na rádio, né? A rádio que hoje em Contagem já lidera, já é uma grande força e vamos trabalhar. Com certeza. Lembrando que você, ouvinte que está nos acompanhando, pode participar dessa entrevista com o prefeito Alex de Freitas, mandando para a gente a sua pergunta pela nossa live no Facebook, mandando também o seu questionamento pelo WhatsApp, pelo número 988-100-917. 988-100-917. Prefeito, para começar essa entrevista, eu gostaria de falar de política nacional com o senhor. Seu partido, PSDB, está enfrentando talvez o momento mais complicado de sua história, vendo a principal liderança da legenda, que foi candidata a presidente em 2014, senador Aécio Neves, se derreter publicamente, politicamente. Senador Aécio Neves, que foi inclusive um apoiador da sua campanha no ano passado. O senhor tem mantido contato com ele e como é que o senhor tem visto tudo isso e todas essas denúncias que surgem a cada momento contra o partido? Olha, Rodrigo, como cidadão, antes de falar como prefeito e como agente político, eu vejo com extrema tristeza o cenário que o Brasil está vivenciando nos últimos 3 anos, pelo menos. Os sucessivos escândalos, a corrupção sistêmica, isso entristece a qualquer cidadão que tem um mínimo de dignidade. Como político, eu me sinto envergonhado pelos atos cometidos pelo meu partido ou por qualquer outro, porque isso tira a esperança de um povo que não merece ser tratado dessa forma. Eu defendo há muito tempo uma reforma política profunda, onde os partidos não têm esse protagonismo, essa dicotomia PT-PSDB fez muito mal ao nosso país, e a gente está percebendo isso agora. Eu acho que o país precisa repensar, os partidos todos eles, o meu nessa crise e todos os demais, precisam se refundar, precisam entender os recados que a população tem mandado. A última eleição, o recado foi muito forte nas urnas e a população está nas ruas dizendo que não aceita mais a velha política. Então eu vejo com pesar que uma grande liderança do nosso partido passe por isso e nos faça passar por isso, a todos nós cidadãos. Porque é um senador da República, ele vai ter o seu tempo de se defender, mas ele, como qualquer outro envolvido em escândalo, merece aquilo que a lei determina, justiça. Então, eu tenho dialogado muito com os meus companheiros, dizendo o seguinte: chegou o momento das pessoas de bem se refundarem a política. Isso não acontecerá sem uma profunda reforma política. O senhor defende que o senador afastado, ele também se afaste do comando do partido, como alguns líderes já se pronunciaram ontem? Eu acho que qualquer pessoa que está sofrendo um processo investigativo não tem o direito de permanecer liderando nada. Ainda que ele tem que se afastar para se defender e, feita a defesa, absolvido ou condenado, se ele for absolvido, ele tem o direito de voltar e exercer suas funções. Evidentemente que eu defendo o afastamento. Andréia. Bom dia. Bom dia. Nós tivemos um momento assim, muito tenso essa semana, não é, com a retirada, o anúncio da retirada do pessoal da ocupação William Rosa, ali próximo do Ceasa. Né? Ia haver a reintegração da posse, primeiro anunciada para o fim de semana e depois anunciada pelo governo do estado, pela Ceasa, para a madrugada dessa quinta-feira. E, felizmente, foi adiada essa retirada, né? E a prefeitura, junto com a Coab, agiu nesse sentido. Queria que o senhor falasse sobre isso, como que foi esse trabalho que vocês fizeram. Bom, é um assunto que tirou o sono de boa parte da equipe da prefeitura e provavelmente do governo do estado, provavelmente também dos companheiros da polícia militar. Todos nós vivemos um clima de muita tensão, porque
eu quero deixar claro que é um assunto que a Prefeitura de Contagem, apesar de acontecer em Contagem, o terreno não é da Prefeitura, é de uma empresa de economia mista, do governo federal, o terreno é do Estado cedido para o governo federal. Nós recebemos esse ano na Prefeitura pelo menos 5 vezes o movimento William Rosa. Em todos eles a gente ofereceu a mesma proposta. A gente tem que tratar isso com muito respeito. A decisão judicial determinava a desocupação e isso causou pânico, porque havia ali mais de 400 famílias ameaçando resistirem, né? Havia indícios que estavam lá com armas brancas, pedras, gás, coquetel molotov. Poderia acontecer uma tragédia. Qualquer pessoa que saísse ferida ali, uma senhora, uma criança, ou mesmo um policial militar, seria um trauma para a nossa cidade. Então, nessa direção, na segunda-feira, eu dizia para a Andréa, ali nos bastidores, eu fiquei até 1h da manhã me reunido com o governo do Estado, com o presidente da Copasa, Alessandro Marques. Da Coab. Da Coab, perdão. Elaborando uma proposta para levarmos ao Judiciário e solicitarmos a eles o adiamento da decisão. Felizmente, o Judiciário, com a sensibilidade que tem, a responsabilidade, entendeu uma proposta razoável. O movimento também percebeu que era o momento de recuar, que de forma pacífica todos nós sairíamos ganhando. Então, estou feliz, né, dormi bem essa noite, porque ficamos livres do fantasma de acontecer o derramamento de sangue que poderia acontecer. Então, como cidadão, sabendo que ali, e as pessoas dizem, alguns são mais radicais, que ali só tem bandido. Não, ali tem gente bem, tem senhoras, tem idosos, tem crianças, tem muita criança, e nenhuma pessoa de bem, com a responsabilidade que pode ter um agente público, como prefeito ou governo do Estado, poderia deixar de agir nessa direção. Então, quero aqui felicitar o governador Fernando Pimentel, que me ligou e me pediu a colaboração, e a mão está sempre estendida, para o bem daquelas pessoas, de quem está no entorno. E quero deixar claro também que a Prefeitura não vai compactuar com movimento nenhum que queira fazer invasões ou ocupações de terrenos públicos. Então, a gente tem que restabelecer a ordem para que isso não aconteça mais. O diálogo e a política de habitação tem que ser melhor aplicada. Contagem tem um déficit habitacional gravíssimo, como o país inteiro, e nós estamos trabalhando muito para melhorar isso. Agora, não vamos aceitar e tolerar movimentos políticos que façam ocupação. É necessário que a gente dialogue, e é isso que a gente pede ao movimento. Chegamos à beira de ter uma tragédia e, felizmente, encontramos uma saída. Prefeito, Andréa levantou uma questão local muito importante, mas eu queria só fazer mais uma pergunta sobre essa questão do cenário nacional da política. O senhor, na sua primeira resposta a nós, defendeu o afastamento do comando do partido, do senador Aécio Neves, e defendeu que qualquer pessoa com cargo público, ao ser levantada como suspeita ou acusada de qualquer coisa, seja logo afastada das suas funções. Isso, por exemplo, valeria para o senhor se caso à frente houver alguma denúncia contra a sua administração, o senhor se afastaria da Prefeitura de Contagem? Isso serve para qualquer um. Acho que o exercício de um mandato, ou da função pública, evidentemente, os indícios sendo graves, os indícios apontando na direção de que, e a suspeição, tiram a legitimidade de um governante e de um representante da população. Qualquer pessoa que esteja envolvida em algum tipo de escândalo, até que seja apurada, e olhe que isso não pode ser por uma denúncia vazia. Havendo elementos, né, como nos últimos casos aí na Operação Lava Jato, da Polícia Federal, do Ministério Público, indícios fortes de envolvimento dos agentes políticos em esquemas de corrupção, o afastamento imediato. A sociedade exige isso e a gente tem que reconhecer a voz que vem da rua. É impossível o bom exercício da função pública sem o revestimento da credibilidade. Então, até que se apure os fatos, ninguém pode exercer uma função pública com decência sem comprovar que é inocente. Prefeito, o seu partido decidiu se manter, né, na base do presidente Temer. Isso é benéfico ou não, do ponto de vista dos gestores? Olha, Delma, é sempre um debate muito delicado. O país passa por uma crise, tudo que a gente deseja é estabilidade política, porque todos os demais elementos apontam para a retomada do crescimento. E a população precisa da estabilidade política. Se eu estivesse lá e se eu opinasse na decisão do meu partido, eu teria decidido, se o meu voto fosse o de Minerva, sair da base de governo do presidente Temer. Para ser coerente com o que eu disse aqui, um presidente que não tem 2%, 3% de popularidade não merece o apoio de partido nenhum, não é?
Agora, a bem do interesse da nação, eu tenho que torcer que, pelo menos, se a decisão do partido foi permanecer, que permaneça levando em consideração os mais nobres interesses da população. Eu não tenho participação nas decisões da nacional do meu partido, nem sequer na estadual, não sou membro da executiva nacional e estadual. Mas fico triste de saber que o país atravessa essa crise, que o meu partido pode dar uma colaboração nessa direção. Se resolveu ficar, que aqueles que fiquem no exercício do seu mandato contribuam para a alegria do povo brasileiro e afaste de vez esse fantasma da instabilidade política. Eu torço muito agora para que a gente fique livre dos escândalos, as pessoas que cometeram os delitos sejam responsabilizadas e o Brasil volte a ter paz para crescer. Antes de a gente voltar a falar aqui do nosso quintal, digamos assim, de Contagem, eu queria fazer uma outra pergunta para o senhor. Logo após a sua eleição, em outubro do ano passado, em novembro, na realidade, porque foi no segundo turno, muita gente disse que o senhor sairia do PSDB rumo ao PSB ou até mesmo ao PHS. O senhor vai sair do PSDB, principalmente depois desse tanto de denúncia? E de dizer que está com vergonha do seu partido? Olha, eu tive uma convivência e fui presidir o partido em Contagem, o PSB, e tenho bons amigos, tenho uma relação extremamente fraterna com o partido. Inclusive base do seu governo, né? Que faz parte, o meu vice é do PSB, tenho grandes amigos lá, tanto no nível municipal, estadual e nacional. Tinha uma relação fraterna com o falecido Eduardo Campos, com o presidente nacional da Legenda, com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, que é um exemplo de gestão. Foi convidado pelo presidente nacional do PSB para... recentemente, no encontro em Brasília, ele me convidou para voltar. Eu digo para você, Rodrigo, e sem fugir desse debate, como eu disse, os partidos, de uma maneira geral, não agradam mais a população. Todos eles têm desgastes profundos. Eu aceito os convites, recebo os convites com muita... eu considero ser lisonjeiro, mas o que a sociedade espera de mim, a sociedade de Contagem, é que eu governe a cidade. Eu não vou fazer nenhuma disputa política agora, fui eleito no PSDB e toda a minha energia está canalizada para governar bem a cidade. E esse debate de saída de partido é um assunto que fica menor agora, diante dos graves problemas que a cidade tem para enfrentar. O que eu prefiro é conduzir todas as minhas energias para governar bem a cidade. Prefeito, a gente agora vai entrar na questão administrativa e a gente vai começar com perguntas dos ouvintes, né? Não tem como não tratar desse tema. Lógico, a maioria quer saber em relação à volta da cobrança do IPTU em Contagem. Um dos ouvintes aqui pergunta por que teve o retorno da cobrança e por que é cobrado em alguns bairros e em outros não. Vamos lá. Eu vou tentar ser o mais sincero possível. Você, ouvinte que nos ouve, as senhoras, os senhores que, de alguma forma, estão revoltados com o retorno da cobrança. Eu fui eleito em outubro, Rodrigo, no final de outubro, com 74% dos votos. Uhum. Para quem saiu de zero de intenção, é um feito histórico. Um mês depois, eu fui consultado pela Câmara, como na qualidade de prefeito eleito, sobre a matéria. Eu não tinha conhecimento, e eu acho que nenhum dos candidatos que disputaram no seu prefeito anterior, de um procedimento preparatório feito pelo Ministério Público de Contas, que determinava ou que cobrava da prefeitura essa renúncia. Histórica, 27 anos, mas o Ministério Público de Contas resolveu investigar. Tomando ciência da situação e a Câmara me consultando, eu decidi, junto com o meu vice, não haver mais rumo, senão estabelecer o retorno da cobrança, sob pena do município sofrer as sanções. A Câmara votou um projeto de lei voltando ou diminuindo a camada que era isenta e, quando eu tomei posse, a lei já existia. Fui notificado pelo mesmo Ministério Público, pelo procurador, dizendo que se eu não fizesse a cobrança, eu seria enquadrado no crime de responsabilidade fiscal. Liberei esses documentos, eles estão nas minhas redes sociais. Eu respeito o Ministério Público. A gente, como governante, como cidadão, tem que ter respeito à lei e à legalidade. Ele é o intérprete da lei, é o fiscal da lei. E entendo não haver motivos. O Ministério Público está coberto de razão. Eu tive que voltar com a cobrança, fazer a cobrança, e isso me causou um desgaste político imenso de muitos eleitores que votaram em mim, dizer o seguinte: Alex, você registrou em cartório. Você não pode cumprir aquilo que a lei não permite que você cumpra. Ninguém sai de 74% de uma votação e cria esperança numa população inteira sofrida como a de Contagem e de forma deliberada, por bel prazer, fala assim: não, agora eu já ganhei a eleição mesmo, vou fazer a cobrança porque eu não gosto do povo. Evidentemente que eu fui forçado a fazê-lo.
Agora, quero deixar claro aqui para vocês, para que compreendam, eu trouxe uma cópia para que vocês verifiquem. Os prefeitos que me antecederam estão sendo processados pelo Ministério Público. E, ao final desse processo, podem ser condenados a perder seus direitos políticos. Carlinhos, Marília e Ademir? O Ademir escapou pela prescrição do prazo, né? Marília e Carlinhos vão ter que responder agora, se defender na justiça com relação à renúncia da Receita. Eu não quero, e não entrei para a política para ser processado e condenado. Eu quero andar dentro da legalidade, sou um prefeito que preza pela legalidade e a isenção acabou. Prefeito. A cidade agora tem que se acostumar com isso e daqui para frente o que eu posso garantir para a população de Contagem é que o dinheiro advindo do IPTU e de qualquer outro imposto vai ser tratado com respeito, porque é isso que eu me comprometi, para melhorar a vida das pessoas. Não faltou diálogo no meio dessa história toda, não? Entre o fim do ano passado e o início do seu mandato? Evidentemente que faltou. Não houve tempo para maturar isso, para a população se preparar. Nós tentamos fazer um TAC, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, onde eu pedia, levando em consideração a falta de estrutura que a Prefeitura dispunha naquele momento para fazer a cobrança, um cadastro que não é confiável, porque após 27 anos de isenção, a gente não tem um cadastro imobiliário que nos permitisse fazer uma cobrança com segurança. Então, ela está recheada de injustiças e de erros que a gente vai ter que corrigir ao longo desse ano, mas eu não consegui fazer, porque minha ideia era que a gente fizesse a cobrança a partir do ano que vem, mas eu fui a recomendação do Ministério Público para que eu fizesse esse ano. Prefeito. A Câmara fez isso tudo no intervalo de 30 dias, para readequar o município à lei, para colocar o município de novo na legalidade. E houve muita exploração política, e tem havido muita exploração política do fato. Para todos os efeitos, meus adversários que perderam a eleição tentam transformar isso numa espécie de terceiro turno, dizendo que o prefeito é um demônio mentiroso e quer prejudicar a população. Quando, na verdade, o que existe, pura e simplesmente, é a readequação, é a recolocação do município dentro da legalidade no olhar do fiscal da lei, que é o Ministério Público. Mas tem havido alguns erros, né? Cobranças erradas. Tem pessoa que recebe o carnê, depois recebe que está isento, quer dizer, recebe 2 carnês e as pessoas estão um pouco confusas, né? E como não há essa estrutura da prefeitura, acho que seria importante explicar para a população o que ela pode fazer, porque tem muita gente sem rumo. Pago o IPTU, não pago o IPTU. Eu sou isento, eu não sou isento. Sabe? Ser mais claro, ter um jeito de comunicar com a população de forma bem mais clara, para que ela saiba, olha, é melhor, você paga o IPTU, você é isento, você não é isento, para que eles tomem um rumo. Compreendo, André, e é o esforço que a gente tem feito, para que as pessoas que considerarem que a cobrança está indevida, injusta, entrem com recurso, que a lei prevê. No caso dos aposentados, por exemplo, a gente estendeu o prazo, mas estamos corrigindo a rota. Depois de 27 anos e de uma gestão que ano passado, e eu quero deixar claro, Rodrigo e ouvintes, que a única pessoa irresponsável nesse caso, que levou a todo esse desgaste político com relação ao IPTU, é o ex-prefeito, que arquivou um procedimento preparatório do Ministério Público, engavetou isso, em função do calendário eleitoral, perdeu a eleição e ainda quis fazer política em cima de uma matéria tão séria. Eu não sou irresponsável como ele, nem ajo movido por interesses apenas e tão somente políticos. A política é feita com responsabilidade. Nós estamos preparando a estrutura da prefeitura, vamos tirar a receita municipal lá da cidade industrial, colocar ali na João César, no eixo da João César, para atender melhor o contribuinte no ano que vem. Vamos atualizar o cadastro para que essa cobrança não venha recheada de tantos erros. Vamos contratar mais pessoas para receber melhor a população e para que a gente passa a cobrança da maneira mais justa possível. O imposto só é bom se ele for justo. Então, a Câmara vai ter um papel decisivo agora no final do ano, a sociedade civil vai participar desse debate, porque o envio do projeto para a Câmara agora, para a gente atualizar a planta de valores, vai corrigir as distorções que encontramos nesse cadastro, que não foi eu que fiz. Né? Agora vamos contratando, tem um processo de licitação correndo, estamos investindo em tecnologia para atender melhor a população e para que no ano que vem as pessoas sofram menos com essa cobrança.
Muito bem, prefeito Alex de Freitas, nosso tempo acabou, prefeito, tem aqui dezenas de perguntas de contagenses aqui sobre os mais variados assuntos. O senhor está convidado a retornar aqui aos estúdios da Super Notícia FM para a gente um dia falar um pouquinho menos de política nacional e falar um pouco mais de contagem também, porque tem pergunta de todo tipo. Vou pedir desculpas aos nossos ouvintes, mas é porque no rádio é assim, a gente tem um tempo, esse tempo é determinado, não tem como fugir dele e o prefeito já está convidado desde então para retornar aqui e responder a mais perguntas dos contagenses. Vai ser um prazer, uma alegria. Em breve a gente vai completar 180 dias de governo, fazer um balanço, avisar e poder dividir com os contagenses e tudo que a gente tem planejado para ser executado esse ano e no ano que vem. Foi uma alegria estar aqui com vocês, um abraço a todos, sucesso à Rádio Super Notícia, sucesso para a Contagem, nós merecemos. Obrigada, prefeito Alex de Freitas, e obrigada também a André Andrade, aqui do jornal O Tempo Contagem, participando dessa entrevista com a gente. Sempre às sextas-feiras na banca mais próxima de você, encartado ali no jornal Super Notícia.